Vamos lá, tem alguns parâmetros que é diferente, tem alguns parâmetros que é dependente de categoria, mas na verdade, no final das contas, nem é tão diferente assim. Vamos lá. Eu vou pedir para a gente estar voltando aqui e vamos fazer mais tabela. Inclusive, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Por exemplo, né, eu estou aqui na vista 3D. Opa, deixa eu girar um pouquinho mais o 3D aqui. E tabela, né, parando para pensar, quando a gente pediu a tabela de ambiente, primeiro passo, a gente teve que dizer qual a categoria e a fase, né, fase construção. Daí, qual a categoria? Vou comentar, né, lembrando do primeiro dia de aula, que quando a gente clica, né, um elemento qualquer, a gente vê as categorias daquele determinado elemento. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui a porta, cliquei a porta. Cliquei na porta, daí relembrando do primeiro dia de aula, né, por exemplo, peguei a porta aqui em propriedades, daí tem aqui o desenhinho, do lado desse desenho, né, tem aqui a família aqui é uma família de porta de entrada dupla com revestimento, daí tem aqui o tipo tem a ver com as dimensões, né, desse tamanho aí, embaixo do desenho da porta, isso aqui é a categoria. Exato, né? Então, se de repente me der branco, qual que é o nome da categoria que eu tenho que tabelar? Clica naquela determinada coisa, naquele determinado elemento, que daí a gente já vê embaixo do previewzinho qual que é a categoria que eu precisava de tabelar aqui, né? Eu peguei uma porta, né? Essa categoria é a categoria porta. Da mesma forma, eu queria tabelar, não sei nem o que é isso daqui para eu tabelar, né? Por exemplo, cliquei nele de propósito, daí eu vejo, né, que eu teria que pegar e criar uma tabela, por exemplo, de vegetação. Se eu quisesse criar, seria a tabela de vegetação. Ou daquele elemento aqui, né, que é isso, é mobiliário. Daí descobri, opa, não. Eu cliquei nele e descobri que se eu fosse tabelar aquele elemento, seria quantificar, tabelar, por exemplo, equipamento especial. Assim por diante. Mas vamos voltando aqui, vamos fazer a tabela de porta e vamos fazer a tabela de janela, então, que é o que está faltando. E outra coisa, na tabela é uma vista que fica ali no seu navegador de projeto. Mesmo que você tivesse fechado a tabelinha de ambiente, tá ali. Se tiver fechado maisinho, menusinho, abre e fecha aquela pastinha, tá ali, né? Se você tivesse dado o xizinho para fechar aquela vista, tá ali a tabela de ambiente. Mas acho que a gente já pode seguir aqui. Pode ser aqui na aba vista, pedir o botãozinho da tabela e pegar a primeira opção. Igualmente dá certo pegar aqui no navegador de projeto, na pastinha de tabela, quantidades todas, dar botão direito do mouse em cima dessa pasta e pedir a primeira opção. Eu vou pedir para a gente fazer aqui na sequência a tabela de porta. Vamos lá. Nova tabela, quantidades. Daí pediu ali a tabela de quantidades, a tabela de quantitativos. Eu vou pedir para a gente fazer da tabela de portas. Daí eu vou comentar que isso aqui não é comportamento de Revit, é comportamento do sistema Windows. Eu posso pegar e clicar numa dessas categorias quaisquer e digitar P de porta, ele vai cair no primeiro P. Acredito que portas deve estar pertinho, ou seja, te força menos a vista. Você pode fazer isso no servidor da empresa que você trabalha também. Vai clicar numa das pastinhas que está lá e digitar a letrinha ou o númerozinho inicial, que deve estar pertinho aí, né? Daí encontrar aí portas em cima do botão OK, fase construção. Então vamos lá, porta e construção. Certinho, então eu vou pedir para dar OK. Vamos lá, OK. Daí, porta aqui eu vou querer fazer a porta voltada ali para quando a gente manda depois para liberar para o setor de obras. O pessoal ali quer saber quantas portas no total, né? Quantas P1 eu tenho em todo o meu projeto. Daí, quantas P1 eu vou ter em todo o meu projeto? Então, vamos lá. O que era P1, P2, era a marca de tipo, né? Então, eu tinha até comentado que quando a gente carregou a porta dentro do projeto, daí, ali dentro, de editar tipo, a gente estava... Oi, perdão. Por favor, inicia aí para iniciar uma nova tabela. No meu aqui, eu cliquei na tabela, aqui na parte de navegador, né? Tabela quantidades. Aí, essa primeira opção de nova tabela de quantidades. Mas aqui não me aparece nova tabela. Ah, sim. Nova tabela cuidado, de quantidades. Que se eu pegar aqui essa outra... Opa, tem não, né? É que às vezes o mouse pega sem querer outra coisa, né? Tabela quantidades. Daí pode pegar a primeira opção. Pegou a primeira opção, nessa parte aqui... Porque na hora que eu cliquei, aí veio aquela mesma opção, né? Filtro, lista de filtros adversos. Aí aqui eu vou colocar ambientes, vou colocar o quê? Acessórios. Vai ser portas. Daí categoria a gente vai fazer agora a tabelinha de portas.
Enquanto portas, em cima do botão OK, fase a construção. Então, vamos lá. Vou dar dica. Aqui onde está multicategorias, acessórios, etc. Clica em qualquer um desses, daí digita P de porta. Ele vai cair. Aí vem na tabela de portas. Isso. Aí é componentes de construção, deixo clicado. Reforma, aí isso. Onde está a reforma, só muda para construção. E OK. Porta, construção, OK. Vamos lá. Agora, mesmo quem deu certinho, vou pedir para vamos trazer marca de tipo. Clica num desses campos escritos, daí digitar M de marca de tipo, vai cair pertinho. Encontrou marca de tipo, manda a marca de tipo para dentro. Quando a gente dá essa tabela de quantitativo pro pessoal ali do setor de compras, que vai liberar para a obra, vai comprar para mandar entregar ali na obra, em outras palavras, mas marca de tipo seria, marca de tipo, lembra, quando a gente trouxe ali a porta, a gente entrou no editar tipo, mexeu na largura, na altura, no material, e tinha também marca de tipo, que a gente pode consertar por tabela, inclusive, também. Trouxe marca de tipo, de quanto de largura, quanto de altura essa porta tem. Então, vamos lá, traz L de largura aqui, traz A de altura também, e quantidade importante, Então, traz ali, se tiver no Revit 2018, 2019, traga contador. Se tiver no Revit 2020, 2021, encontrou contagem, que é a mesma coisa, traga contagem. Se tivesse no Revit inglês, ele continua com o mesmo nome certinho desde o começo, que seria count. Seria de quantidade, na verdade. Aqui. Perfeito. Novamente, se você precisasse de mais algum campo, traga aquele que você precisa. Se não precisa, deixa quieto. Seria colocar campo a mais que provavelmente você não utilizaria. Só explicar uma coisa que eu sei que às vezes dá confusão, Bom, começando aqui, se precisasse de descrição atrelada a tipo, daí então você poderia trazer esses campos que você pode digitar qualquer coisa à vontade. Agora, mais embaixo aqui, eu vou comentar uma coisa que de vez em quando dá margem à confusão. Qual que é a diferença entre marca, tipo, marca e, de repente, modelo? Tudo ali começando com a letra M, muito parecido, Todos ali muito pertinhos. Eu vou comentar que marca de tipo, quando a gente foi no editar tipo daquela porta, a gente viu ali a largura, a altura, material, eu mandei colocar o vidro transparente ali também no material, se fosse de vidro. E mais para baixo tinha uma marca travada pelo tipo. Tanto que quando eu tinha ali a porta do banheiro, que ela tinha ali 70 por 2,10, e a vizinha a ela era a mesma porta do banheiro, também 70 por 2,10, ambas estavam com a mesma marca de tipo, a marquinha travada pelo tipo. Agora, a marca é diferente de marca de tipo. A marca seria um ID mais individual. Como assim? Por exemplo, se você mora, por exemplo, em apartamento, que tem uma vaga escriturada, então tem ali a vaga 1, a vaga 2, a vaga 3, a vaga média 4, a vaga de moto 1, então isso aí seria a marca. Seria uma identificação individual, porque parar para pensar, todas as vagas de moto eram do mesmo tamanho, todas as vagas médias eram de mesmo tamanho, então todas elas teriam o mesmo marca de tipo. Só que daí, se você precisar de um ID individual, você pegaria e colocaria a marca. Às vezes o pessoal faz isso sem precisar se executar, por exemplo, e aqui lá vai ser o pilar número 1, daí o segundo pilar vai ser o pilar número 2, e assim por diante. Se você precisasse de um ID, uma identificação mais individual, mesmo que todas, inclusive, sejam de mesmo tamanho e mesmo tipo, daí isso seria a marca. Agora, modelo. Modelo é tipo quando você tem aqueles catálogos de móveis, que daí você tem um modelo de fabricação, Às vezes tem também uns catálogos de portas, por exemplo. Daí se você precisasse do modelo fabril, modelo de fabricação, até podia, Senão, eu acho que não precisa. Também. Exatamente. Tem alguns tipos de projetos que o pessoal nem numera porque meio que tanto faz, mas às vezes a ordem importa. Então, se a ordem importa, o número importa, se a vaga não tiver escriturada, marcada direitinho, o pessoal briga, também. Então, seria esse tipo de situação. Se precisar, você traz, Senão, aqui o que a gente precisa é marca de tipo mesmo. Só explicando aqui a diferença, que às vezes vai que, de repente, acontece. Vamos aqui no classificar e agrupar. Da última vez a gente fez as prestações, como a gente já aprendeu para que serve o que, mais ou menos, aqui pelo menos, vamos fazer de uma tacada só. Cuidado com o ESC, que ESC cancela sem salvar. Vamos lá. A gente pegou e terminou de fazer campo, vamos no classificar, agrupar na sequência. Aqui no classificar, agrupar, então vou pedir para organizar por marca de tipo. Só isso, marca de tipo. Aqueles que têm a mesma marca de tipo.
Perfeito. Agora, aqui eu não vou querer fazer rodapé, não. Só que para a gente ter um campo, uma linha que tem ali o quantitativo no total, quantas P1, quantas portas tem em todo o projeto, então eu vou pedir para mais embaixo, total geral. Então vamos lá. Marca de tipo, na sequência aqui embaixo, estou ticando total geral. Total geral, pegou aqui e pegou aqui. É marca de tipo e na sequência total geral. Pegou o total geral, repara que você pode escolher, né, se você quer o título, contagem em totais, ou se você quer somente númerozinhos, somente totais, ou contagem em totais. Vou comentar que geralmente, para mim, só os totais já dá. Às vezes eu deixo só essa última opção, só os númerozinhos. Às vezes eu deixo título e totais, ou pode experimentar, pode estar mudando isso aqui depois e deixar da forma que for melhor, né, para você estar apresentando a tabela. Eu geralmente deixo só totais, que para mim dá suficiente. Se quiser mudar, podia mudar. O itemizar cada instância, eu já vou deixar de esticado porque eu estou confiante, senão você poderia marcar e primeiro conferir um por um e depois voltar aqui e esticar, que daí ele agrupa aqueles que têm a mesma marca de tipo. Agora, na formatação, vamos lá. Penúltima binha de formatação. Penúltima binha de formatação, vou pedir para pegar contagem, e com contagem selecionada, onde está ali nenhum cálculo, a gente pode dar a função de soma, né? Calcular os totais, né? Soma os totais, calcula os totais. É só contagem. Aqui só calcula os totais, né, da contagem, do contador. Pegou o contador, pede para calcular os totais. Aqui não faria sentido, por exemplo, eu somar largura, mais largura, mais largura em todo o projeto. Acho que não, né? Vale mais a pena eu saber que a porta é de 80 por 2,10. Não que eu queira somar os 80, 80, 80. Agora, o contador, né? Eu tenho quantas P1, né? Daí, então, a contagem, esse aqui é interessante. Largura, altura, não precisa somar, não. Pode dar ok. Deu ok. Deixa a Revit criar. Opa, já foi. Agora, se você quisesse pegar, dividir a tela, novamente, né, vou fechar excesso de vista primeiro, né, estou com um monte de vista aberta, fechar excesso de vista inativa, vou checar ali no térreo, né, será que eu vou querer chamar isso aqui de P3 ou chamar de P5, né, por exemplo. Então, vou entrar aqui no térreo, tenho a tabela de porta e o térreo agora, e vou deixar vistas lado a lado, né, quem gosta de comando WT de Tile Window, divide a tela. Dividiu a tela, quando eu clico, ele já mostra aqui, né, por exemplo, onde é que estaria a P1. Aqui não acendeu, acendeu provavelmente no andar de cima, e essa P2, eu tenho aqui nesse andar? Será que eu tenho? Opa, acendeu, esse aqui é P2. Esse aqui, se não acendeu, está no pavimento superior. Isso aqui eu queria que fosse minha P3, né, por exemplo, isso aqui vai ser, caps lock, P3, é joia. E esse daqui? Ele fala, inclusive, que vai alterar a todos os elementos desta família, desse tipo, em todo o projeto. Ok, isso mesmo que eu quero. Confirmar com ok. Esse daqui qual que é esse? Acendeu? Não, então acendeu no andar de cima. Opa, vamos lá, vou pedir pavimento superior. Acho que, inclusive, eu vou reposicionar ele aqui. Será que eu consigo deixar ele aqui nessa metadinha? Ah, aqui. Vamos lá. Daí, se eu pegar essa daqui, qual que é essa porta? Opa, essa daqui. Essa aqui eu vou querer que seja minha P4. Então, pode pegar e pode estar renomeando e confirmar com ok. Daí, ali, por exemplo, eu vou deixar na ordem. Vai ser P05, aquele lá vai ser P06. Ou da forma como o pessoal prefere nomear aí no escritório. Tá aqui. Certinho. Jóia. E tá beleza. Se de repente tivesse dado erro de que você está colocando um nome que já está, nome de marca de tipo, que já está aplicado em algum outro lugar, Revit te avisa. Nesse caso, se de repente confirmou com ok sem querer, eu pensaria em voltar voltar da tabela, voltar a editar ela e voltar a itemizar para poder soltar aquele lá que é diferente, porque repara que P1, eu tenho 4 em todo o projeto. Eu estou pegando essas 4 de uma vez só em todo o meu projeto, por exemplo. Talvez você tenha dado o nome P1 para alguma outra porta, só por isso acendeu alguma outra portinha diferente, não se preocupe. O seu projeto não precisa ser 100% igual ao meu. Provavelmente você fez, né, alguns elementos a mais, elementos diferentes também. Mas vamos lá. Eu tenho essas portas, se eu trocar, vai trocar essas 4 portas, as 4 que estão selecionadas. Da mesma forma, também se deu probleminha de marca de tipo, de ter pego uma a mais que não era para estar junto. Então, nesse caso, eu voltaria para a edição de tabela, voltaria a editar,
ela é uma tabela de quantitativo, mas me ajuda a organizar, classificar, né, daí controlar, né, as informações. Daí eu voltei nos editar da tabela, aqueles monte de editar, com a vista da tabela ativa, abriu as propriedades da tabela, e aqui no classificar, agrupar, se de repente você percebeu que tem que não fazer dos 4 de uma vez só, fazer um item, então volta a itemizar, volta a mostrar os itens, aí ok, daí repara que ele volta a mostrar um por um, porque se de repente esse daqui ele era para ser diferente, com código diferente, aí você consegue pegar só aquele lá para mudar, né? Por exemplo, isso aqui era para ser AP18, né, por exemplo, daí beleza, você poderia mudar só aquele lá, né, se fosse o caso. E a tabela, vou voltar aqui, se eu terminei de fazer, né, então volta a ativar a vista da tabela, volta os editar, e destica o itemizar, né, daí, então vou desticar o itemizar, parei de itemizar, é ok, ele volta a agrupar os iguais. Então, a gente pode pegar e voltar a itemizar se necessário para aquele item, ele, por algum motivo, ser diferente. E parou, né, de itemizar, ele volta a agrupar os iguais, aqueles que, neste caso, possuem a mesma marca de tipo. A ordem dos fatores de se eu fiz o projeto primeiro, pedi a tabela depois, ou em alguns templates, eu tenho a tabela desde o começo do projeto e comecei a projetar depois, não tem problema, né? Como assim? Ele atualiza em tempo real, igual quando você faz a parede na planta e acontece na vista 3D. Por exemplo, eu vou pegar essa P1 e vou selecionando ela, vou copiar ela aqui lateralmente. Vou copiar ela daqui para cá. Repara, onde tinha 4 portas, agora está com 5 portas. E se eu tivesse, por exemplo, mais um, vou pegar essa portinha aqui, vou copiar, nada a ver mais um aqui. E acontece que agora eu tenho 6 P1. Então, eu podia ter a tabela criada aqui, e mesmo que eu vinha colocar mais itens depois, ele acontece, inclusive, na vista de tabela também. Aconteceria na planta, aconteceria no 3D e na tabela também. Agora, na boa, aqui é vazio, né? Aqui foi só para explicar, né? Então, eu vou pegar essa porta aqui, vou deletar, e ele vai retirar uma contagem ali, um contador ali. Eu vou pegar este daqui, vou dar delete, eu deletei dele, voltou aqui para aquela contagem. Eu vou pegar aqui, vou deletar a quantidade, ele mexeu ali na quantidade, daí certinho, bem perfeito. Uma outra coisa que eu vou pedir para a gente parar para pensar é que quando eu levo para a folha de impressão, eu não quero com esse nome. Por exemplo, eu não escrevo contagem, eu escrevo quantidade. Às vezes eu até abrevio contagem para QTD, né, a quantidade para QTD de quantidade, né, por exemplo, desse jeito aqui. A porta da parede cortina. Perdão, ficou diferente. Então, Ana, você consegue pegar e compartilhar a tela? Eu até sei, porque colocou no térreo, tem uma portinha aqui, tem uma outra portinha lá para frente, que elas têm larguras diferentes. Eu vou dar um stop share, né? Se der para compartilhar, eu vou pedir para compartilhar. Compartilhar, perdão, né? O share fica embaixo aí. Opa, foi? Que isso aí é porque a largura é diferente, por isso que a largura ficou vazia. O meu também ficou com um valor bem pequenininho da porta-cortina ali da sala. Então, o meu deve ter ficado com 60 e pouco também. Epa, ficou vazio, né? Vamos lá. O seu que ficou vazio... Opa, perdão. Aqui a internet tá meio ruim aqui, mas seria essa aqui, ó, que ficou azulinha, não é? Isso. Essa daqui. Isso, daí, perdão, eu vou pedir para ativar a vista da Door Schedule, da tabela de porta, que daí vai ter um monte de editar ali no propriedades, né? Propriedades da tabela. Entra nos edit aí. E no sorting grouping, no agrupar e aí classificar, no then by, onde está none, eu vou pedir para clicar aí onde está, depois o type mark, né, then by none, coloca aí width, largura. Height, acho que não sei nem se vai... Melhor width, eu acho. Daí pode dar ok. E... Opa, foi. Agora foi. Porque tem largura aqui. Aqui tem aquela lá e o da frente do portão. Daí pode dar stop share. O meu também ficou com 61, essa aí da... É porque o pessoal fez uma porta também bem pequena, né? Na boa até podia ser maior. O meu também ficou, né? Aqui. Por exemplo, opa, não é esse andar, né, do térreo, deixa eu mostrar aqui do térreo, tá aqui,
Se eu quisesse manter 3 paginações aqui, né, 3 painéisinhos, e essa aqui ser de 61, e eu queria 61, vamos deixar um pouquinho maior, né, porque senão... Então, nesse caso, só que daí eu não seguiria o desenho do CAD, né, eu pegaria, por exemplo, deixaria esse espacinho aqui mais generoso. Daí repara que ele ficaria um valor mais generoso aqui também. Aqui eu meio que puxei no olho, né, peguei essa bolinha, cliquei, segurei o clique, puxei ali lá adiante, perto dessa paginação de piso aqui no meu. Daí o fato dele ser maior aqui, ele deixou aqui também a largura maior, porque ele é consequência da onde está o pano no painel. É que lembra que isso aqui é diferente da porta comum, que ela entra numa parede básica, recortando um buraquinho ali na parede básica, que é lá que a gente edita tipo duplica. Isso aqui é diferente. Essa aqui é a parede cortina, que tem um dos painéis que a gente pegou e substituiu, ou seja, ele não recorta o buraco, ele substituiu para esse painel aqui. Então ele é consequência do tamanho da parede cortina, né? Por isso que se quiser mexer, dá pra mexer. Deu certo. Se deu um problema diferente, eu vou pedir para dar um toque. Se não, vamos fazer o de janela também, que é bem parecido com o de... Perdão, aqui. Vamos lá, eu tava começando a renomear. Perdão, né? Quem igual eu começou ou ia renomear agora, renomei aqui. Por exemplo, a altura, eu deixo H de altura, né? Por exemplo. Se quiser escrever, né? Deixar escrito também poderia. Largura, eu deixo só a letra L, né? Por exemplo. A marca de tipo, eu particularmente, eu não escrevo nada, eu deixo em branco. Se você escreve alguma coisa aí, poderia colocar também. Geralmente, também, no título, eu não escrevo tabela de porta, eu coloco portas no plural. Daí, se você faz isso, então, aí perfeito. Opa, caps, colocar assim, daí joia. Então, se você quisesse digitar depois, né? Pode digitar depois. Esse símbolo de menor, maior, não se... Deixa eu só perguntar uma coisa, desculpa. Não, tranquilo. Por que a minha P7, eu perdi aqui um minutinho, e eu não sei se era isso que você estava falando na hora que eu voltei. A minha P7 está só com 67 centímetros, a sua está com 98. É porque eu puxei. O seu tá certo, eu puxei. Deixa eu pegar e deixa eu... Aqui, né? Eu vou puxar aqui de volta, só que recolhendo. Provavelmente não vou acertar o valor, não. Mas eu puxei aqui. Não, isso. Não, beleza. Daí eu só peguei e puxei porque eu achei que ficou. É porque ela é consequência do tamanho da parede cortina. Não é só por conta disso. Daí, porque a hora que o aluno mata um minutinho de aula, acontece isso, tá? Não, tranquilo. Beleza. Pessoal, só de fazer isso já dava para tentar fazer a de janela, que é bem muito parecido com o de porta, né? Se quiser tentar fazer, pode. Senão, eu vou fazer aqui o meu também, né? Vamos lá. É bem parecido. Pode pedir uma nova tabela, novamente. Tabela é vista que aparece no navegador de projeto. Se preferir lá em cima pegar a primeira opção, pode. Eu acho mais rapidinho pegar aqui, né? É uma tabela que aparece aqui no navegador. Então, aqui no navegador, botão direito, pega a primeira opção. A categoria a gente já sabe é a janela, né? Então, vamos lá pedir o J de janela. Eu acho mais fácil clicar num desses campos escritos, qualquer um desses campos escritos aí, daí digitar J de janela. J de janela, opa, encontrei a janela, inclusive essa mesma, senão estaria pertinho. Pegou a janela, fase, vamos mudar a fase para construção. Então, janela e fase construção, pode dar OK. E vamos criar aí a tabela de janela, né? OK. E vamos criar a tabela de janela. Marca de tipo é importante, né? Então, vamos pegar M de marca de tipo. Vamos lá, manda a marca de tipo para dentro, quanto de largura, né? Então, traga largura. Quando de A de altura, aqui também, né? Eu clico num campo qualquer, digito A de altura. Encontrei altura, manda a altura para dentro. Janela em específico, traga também a altura do peitoril. Aquilo lá que às vezes na empolgação eu vou colocando ali na planta, daí eu descubro no 3D que, meu Deus, eu tenho que mexer nisso daqui, a altura do peitoril, dá para mexer na tabela também. Então, beleza. E quantidade, né? Quantidade é contador ou contagem, dependendo da versão. Se tivesse no inglês é mais facinho, é count. Daí perfeito. Daí joia. Praticamente igual, né? A marca de tipo, largura, altura do peitoril. Daí o count, a contagem, o contador, dependendo da versão. Daí perfeito. Vamos lá, classificar, agrupar. Daí igualzinho. Daí formatação pede para calcular o total da contagem, daí dá OK. Esse aí você já sabe fazer então, mas eu vou fazer aqui também. Vamos lá, vamos no classificar, agrupar. Daí classificar, agrupar por marca de tipo, o que ele é.
Vou pedir total. Eu sou econômica, eu coloco somente totais. Se você quiser deixar um pouco diferente aqui para ver o resultado, também pode. Itemizar, já vou te esticar. Daí na formatação, eu vou ali pedir para a contagem, o contador, o count, pedir para calcular os totais deles. Aqui onde está nenhum cálculo, vou calcular os totais. Aí, perfeito, ok. Vamos deixar ele criar. Opa, tá aí, né? Eu vou trazer ele, essa abinha, eu vou trazer para cá. Ok. Eu arrastei e reposicionei. Aqui eu vou querer já deixar que eu fui super econômica, eu tenho bem poucas janelas aqui no projeto. Eu sei que tem gente que carregou bem mais, mas esse aqui vai ser J1 e J2. Vamos lá, você vai ser J1, ok. E essa aqui vai ser J2. E ok. Eu sei que tem gente que colocou, foi mais caprichoso, né? Colocou bem mais. Eu só tenho essas aí, em todo o meu projeto. Bem perfeito. Porque, de certa forma, que a gente tem esses grandes painéis envidraçados, né, também. É só por isso que é claro que acabou de, nesse projeto, ter um pouquinho menos de janelas. E tá certinho. Inclusive, se eu percebesse, oh meu Deus, a altura do peitoril, eu errei. Daí podia digitar aqui, inclusive por tabela. Então não tem segredo, não. Novamente, se quisesse pegar e mudar, não é tabela de janela, é janelas no plural, que geralmente eu uso. Aí pode colocar. Eu acho que eu vou tirar esse caps. Opa! Contagem, geralmente eu escrevo o QTD. Se você escrever um pouquinho diferente, né, também pode. A altura do peitoril, geralmente eu coloco ou só peitoril ou H peitoril, né? Então, da forma como você enxergar e entender melhor. Aqui a altura eu coloco só a letra H, geralmente. Largura eu coloco só a letra L. Marca de tipo, se você escreve alguma coisa, pode. Senão, geralmente eu deixo vazio. Eu deleto tudo que estava ali. Certinho. Perfeito. Pessoal, dá tempo de a gente fazer folha de impressão também. Qualquer outra tabela que você fizesse, né, inclusive a gente fez mais do que uma, a gente fez várias, seria absolutamente a mesma coisa. Descobre a categoria. Descobriu a categoria, você vai fazer a tabela daquela categoria, fase a construção e trazer os parâmetros que você precisa de ter na tabela. Só aqueles que você precisa. Organizou, né, controlou aqui a modelagem, daí no máximo depois você coloca ali os nominhos nas colunas, daí certinho. Eu vou voltar a parar de dividir a tela, né? Lembra que o contrário do WT é TW, pede ali as vistas em guia, né? Volta a mostrar vinhas, que daí eu volto, né, ver aqui a vista inteira do térreo, vista inteira ali do pavimento superior, né, fica mais facinho. Vamos por partes aqui. Eu vou começar a estar montando a folha, daí volta a ter importância a questão da viewport. Como assim, né? Viewport, quando a gente foi ontem, né, que a gente entrou aqui no corte, acho que era esse corte aqui, que inclusive quando a gente pegou e mexeu na topografia, eu comentei que tinha aqueles dois botões muito parecidos, né, os dois botões que parece alguém enquadrando ali com os dedinhos para ver se cabe na foto. Então, esses dois botões muito parecidos, sempre embaixo da vista, tem esses botõezinhos que afetam só a vista que está aberta aqui ativa. Então, para cima, se eu plotar, se eu levar para a folha de impressão, vai estar nessa escala. Se de repente seu corte você mostra um para 50, então pode deixar um para 50. Se de repente você prefere um para 75, eu vou comentar que tem sim, é o personalizado. Eu queria um para 250, implantação, tem sim, é o personalizado, é a primeira opção. Daí você poderia pegar e colocar aqui, por exemplo, se você quer um para 75, é perfeito, entendeu? Ok, daí você teria ali a escala que você precise. Fazer só um comentário aqui, no personalizado, tem gente que pergunta, e esse exibir nome? Exibir nome eu não faço porque não precisa, mas seria se você quisesse dar um nome temático. Por exemplo, por exemplo, a escala de mostrar ampliação de banheiro. Eu escreveria ali banheiro, né? Por exemplo, banho. Daí, ok. Ele ficaria ali com aquele nominho. Eu acho que é melhor a gente ver um número, né? Mais didático, né, mais fácil de enxergar, por exemplo, se quisesse ali personalizado e tirar ali para mostrar o nome, é mais facinho. Daí, lembra que ele vai plotar do jeito que está aí, né, por exemplo, grau de detalhamento, né, se está no sombreado ou se você prefere linha oculta. O sol e a lua a gente vai ver depois amanhã, que na verdade seria a iluminação da hora do dia e também o sombreamento, mas vamos ao que interessa, esses dois botões na sequência. Então, tem a lampadinha, né? Liga, desliga a lampadinha. Ele acende, apaga o enquadramento.
Se você quiser enquadrar um pouquinho mais, né, quero fechar mais aqui, quero fechar mais para cá, é perfeito. E lembra que tem um botão parecido ali, né, recorta ou não recorta, né, recorta ou não recorta. Então eu vou pedir para justamente, né, use esses botões aqui, esses dois muito parecidos, para pegar e enquadrar. E se quiser apagar depois a visibilidade da viewport, né, os dois botões parecidos ali, na dúvida, clica e desclica no seu para ver o que acontece, enquadra. Lembra que se for corte, se for elevação, você pode ocultar a categoria de corte, né? Ocultar. Quando a gente está modelando, é bacana a gente ver, né? Porque dá 2 cliques, daí a gente entra, né? 2 cliques, a gente entra naquela vista. Mas geralmente o pessoal não representa em corte, em elevação, o nível ou outro corte, né? Então, qualquer coisa pode pegar. E lembra do comando VH, V de vários elementos daquela categoria, H de height, VH. Botão do VH, eu cliquei naquele elemento, vou dar botão direito do mouse em cima dele, ocultar na vista aquela categoria. Daí certinho. Essa vista meio que a gente preparou para levar para a folha de impressão. E se fosse uma vista de planta, né? Por exemplo, a implantação, é a mesma coisa. Entrei ali na implantação, tem os dois botões muito parecidos, eu podia ligar a lampadinha. Vou enquadrar a implantação, geralmente a gente mostra a nossa edificação com relação aos acessos do entorno. Eu vou abrir mais um pouquinho lá, mais um pouquinho para cá. Aliás, como é minha casinha com relação ao vizinho, e aqui eu estou vendo na implantação uma outra situação, aqui na verdade eu estou vendo um monte de terra, eu queria ver as curvas de nível. Daí, então, na implantação eu tinha até esquecido de mexer no meu, eu sei que tem gente que fez, mas eu tinha me esquecido. Na planta de piso da implantação, vou rodar lá para baixo, lembra da faixa da vista, né, View Range, é o último botão Edit, botão Editar, ali da faixa da vista, é o terceiro último botão da vista. Dentro ali na faixa da vista, se na implantação de repente aconteceu igual o meu, eu não estou vendo curva de nível, estou vendo terra cortada, então vou deixar então tudo ilimitado, isso aqui a gente já viu, a gente está relembrando. E plano de corte eu vou deixar 100 metros, aqui na implantação, faixa da vista. Professora, eu perdi, onde que é mesmo? Perdão, né, da implantação, né? A implantação está aqui, eu entrei, estou sem nada selecionado aqui, eu cliquei no vazio. Na planta do isso. E aqui no propriedades, roda propriedades lá para baixo. Daí lá para baixo tem o terceiro último botãozinho cinza, é o botão de editar a faixa da vista. Ficou para editar, deixa ilimitada, ilimitado, tudo ilimitado, e plano de corte escreve 100, né? 100, 100 metros. E pode dar OK. Daí fica certinho. Agora eu vejo as curvas de nível. Claro, eu vejo o telhado também. Mas de qualquer forma, a implantação é a nossa edificação com relação aos vizinhos, o entorno, o acesso. Daí vai estar certinho. Porque cortar 1,5 m a gente vê para baixo, a gente já vê no térreo, né? Daí certinho. Daí enquadra aí. Lembra, viewport eu vejo ou não vejo? Viewport eu recorto ou não recorto? Então pode enquadrar a implantação aí. Tem gente que gosta de apresentar no modo sombreado. Se o seu computador aguenta, tem gente que prefere o realista. Se o seu computador aguenta menos, antes de pegar realista, por favor, salva por garantia. Porque ele é mais pesado, né? Às vezes dá aquela piscada da placa de vídeo, né? Só para garantir. Se você prefere mais com cara de desenho técnico, mais preto e branco, tem linha oculta, né? Também. Ele força aqui o preto e branco, né? Podia ser. Eu gosto do colorido do sombreado. Mas esse aqui é gosto pessoal. Por que o meu realista ficou escuro? Realista tá escuro, talvez o material tá escuro. Deixa eu só colocar aqui realista também. Vamos lá. Oh, meu Deus, computador, por favor. Pior de tudo eu falei. Opa, tá aqui. É que o gramado tá mó pretão. Repara que, no meu caso, a grama do lado de dentro aqui da casinha, ela tá mais comportada, né? Ela tá aqui um verdinho mais claro. E essa grama do lado de fora, que ela tá quase pretona. Então, se eu quisesse, eu teria que pegar o material aqui da grama, né, o meu gramado, e eu teria que escolher uma outra textura, porque o realista, ele põe a textura da renderização. Então, vamos lá. Eu consegui pegar o terrenão, eu pegaria aqui o gramado, eu vou no botão quadrado com 3 pontinhos, é onde a gente atribui material. Revit vai ficar girando a ampulheta, deixa ele girar e abrir, onde a gente mexe ali, atribui e cria material. Que o fato é que o material está criado, joia, com a representação gráfica bacana também. Eu vou direto ao que interessa dele, que seria a aparência.
é que repara que essa textura é uma grama realmente bem escura. Se de repente não é bem isso que eu queria, substitui, né? O meu, ele demora um pouquinho para atualizar. Quem tem mais memória RAM, ele atualiza mais rápido. Mas vamos aqui substituir, por exemplo, vou substituir e deixar ele abrir o navegador de texturas. E você pode abrir a biblioteca de aparência, a segunda pastinha. Ali na biblioteca de aparência eu tenho aqui o terreno de trabalho. Acho que no Revit em inglês está site work, né? Em português virou terreno de trabalho, ok? Mas mais embaixo eu tenho um monte de grama. Você pode pegar uma grama mais clarinha. Acho que eu vou experimentar campo. Eu vou experimentar talvez essa cerca viva, se bem que a cerca viva acho que vai ficar bem verde vivo, né, também. Talvez eu vou pegar o campo. Deixa eu ver o gramado de campo. Tem mais a ver campo, talvez? Vamos ver. Daí pode escolher aquele que você gostar, né? Aquele que você preferir testar. Eu vou testar esse mesmo. Eu vou fechar. Eu vou dar OK. E deixa ele aplicar. Lembra que a Realista, ele põe só o mapeamento da textura, né? O fato de eu ter mudado a textura, aqui eu volto a ver agora, né, a textura que ele atualizou. Se eu colocar no sombreado, eu vejo a cor de representação gráfica do sombreamento. Daí que seria diferente da textura. Ainda não seria a renderização, tanto que ele parece um papel de embrulho plano, né? Vamos lá. Enquadrar as outras vistas também, né? Por exemplo, o térreo. O térreo eu podia pegar, enquadrar, né? Vou agora mostrar só a planta do térreo, né? Só a planta baixa do térreo. Vou fechar aqui, mais pertinho aqui, da região da planta baixa do térreo, né? Por exemplo. Vou recortar a vista. Daí tem uma coisa engraçada, né? Quem recortou a vista, para o meu, eu recortei, tô aqui recortando, né? Recorta ou não recorta? Eu peguei e recortei a planta do térreo, só que eu tinha rabiscado aqui fora. Repara que ele fica aqui rabiscado do lado de fora. E eu não queria deletar, eu só queria que parasse de ficar mostrando isso daqui. Lembra? Recorta ou não recorta? Repara que é bem engraçado, ele recorta as outras coisas, o texto não. Se acontecer no seu também, vou comentar aqui se recorta, não recorta, vê ou não vê a viewport, né? Lampadinha e xizinho ali da viewport, os dois botões parecidos. Tem em propriedades também como controlar eles. Por exemplo, se você fez... Quem rabiscou no caderno está na vantagem, né? Não aconteceu isso daqui. Mas é bom que saiba, né, como é que controla, né, se algum dia acontecer. Dando aqui no Terra em propriedades, vou rodar um pouquinho mais para baixo. Rodar um pouquinho mais para baixo. Repara que eu tenho essa sequência de 3 caixinhas de ticar. Recortar vista, região de recorte e recorte de anotação. Repara que recortar a vista, ele recorta ou não recorta a vista. É a mesma coisa que pegar a viewport com xizinho ou sem xizinho. Eu posso controlar aqui pela propriedades também. Tem aqui a região de recorte. Eu vejo ou não vejo a marcação da viewport. Né? Viewport de lampadinha acesa, viewport de lampadinha apagada. Só que tem aqui essa outra opção na sequência, que é o recorte de anotação, que não tem lá embaixo, mas se eu pegar e marcar, recortou a anotação. Né? Recorte de anotação, poda ali, corta ali a anotação. Daí, aqui eu ganhei 2 viewports. A viewport de modelagem e a viewport tracejada, que é a viewport de anotação. Se eu pegar e abrir e abranger ali o texto, né, por exemplo, ele vai mostrar. Né, se eu pegar a viewport de anotação, viewport tracejada, e podar aqui a informação, deixar bem rentezinho, ele não mostra. Então, isso aqui é bacana. Daí, isso aí seria equivalente a quando a gente vai na gráfica, né? Por exemplo, levar um flyer, um panfleto, o seu cartão de visitas. Tem o pessoal da gráfica também, né? Tem aquilo que o pessoal chama a caixa de sangria, né? Que daí os elementos importantes textuais, né? Por exemplo, teria que acontecer só dentro daquela margem de segurança. Então, isso aqui é uma coisa equivalente que a gente tem aqui dentro do Revit. Se precisar, seria esse tal de recorte de anotação. Mas vamos lá. E assim por diante, né? Você podia organizar ali do pavimento superior, da planta de forro. Eu só fiz aqui do térreo, mas podia fazer do pavimento superior também. Eu vou organizando aqui a viewport, posso ligar a lampadinha dela, posso fechar aqui a vista. E assim por diante das outras vistas também. Vamos lá. E perfeito. Agora, vamos lá pegar e pensar também na folha de impressão. A folha de impressão também é uma vista que vai aparecer... Oi, perdão. Eu não vi como você fez para ocultar as linhas de anotação. Não, do terreno. Do terreno? Essas linhas da curva de nível?
Isso, não em implantação, no térreo. No térreo aparecendo. Deixa eu me deixar aqui no sombreado. Eu vou parar de recortar a vista. Você disse essa parte aqui de terra, não? Isso, o meu tá aparecendo tudo. Você só diminuiu a caixinha? Isso, eu pedi aqui a caixinha. Acho que ela tinha aparecido mais ou menos, acho que nessa região, né? Sei lá, tava mais ou menos perdida nessa região. Daí, opa, tá estranho, né? Então, nesse caso, eu peguei aqui a caixa e levei ela para enquadrar aqui a edificação, né? Só essa regiãozinha aqui, e daí eu fui fechando a caixinha, só para isso. Esse aqui é a lampadinha de viewport, é o recorte de anotação. É que se eu não estiver vendo, não dá, né? Se eu ver, daí dá para mexer. E pode recortar. Daí seria recorta ou não recorta a vista. Ele pode deixar recortando. Oi. Meu deu um erro aqui, eu alterei alguma coisa na plataforma da piscina, eu queria mostrar. Opa, perdão, vou dar um stop share aqui. Eu vou pedir para mostrar então, é o share screen. E daí a gente já vê e já conserta. Plataforma aqui, ó, surgiu aqui agora. Eita, pera um pouquinho. Será que foi o platô? Ai, acho que a terreno mudou de lugar. Pera um pouquinho. Vai ser um pouquinho esquisito, mas eu vou pedir para girar de baixo para cima. Vamos ver o projeto de ponta cabeça. Isso. Saiu de lugar. Perdão, mas eu vou pedir para agora. Agora acho que tá fazendo 3 e 5. Isso. Eu vou pedir para clicar no terrenão. A gente vai mexer no terreno. Acho que o terreno saiu de lugar. Pegou o terreno, daí pode pedir MV de mover. Aí. Daí pode clicar do... Acho que a piscina tá mais facinho. A piscina que deslocou um pouquinho para a esquerda. Daí vai ser a pontinha verde, acho que vai ser mais facinho. É a pontinha verde do platô. Aí. Esse daí vai mover para ali, para coincidir com a piscina. Será que foi retinho? Será que tá mostrando azul aqui? Perdão, vamos fazer de novo. Vamos pegar esse terrenão aí e vamos mover de novo. Tá selecionado. Eu vou dar uma dica, vai ser estranho, mas clica no inferior do cubinho, no fundinho do cubinho da vista 3D, que daí ele planifica a vista de ponta cabeça, vai ser mais fácil de mover. Isso. Geralmente a gente não vê dessa forma, né? Só por isso que é meio estranho. Mas acho que vai ser mais fácil de mover agora com precisão. Ele pode pedir o botão do mover. Daí a gente vai mover daí, da onde tá, clicou, para onde vai ficar aí em cima, sim, deu, clicou. Opa, certinho. Vou dar uma dica, alfinetinho lá em cima. É porque provavelmente, sem querer, você esbarrou. Daí pode prender com o alfinetinho, que daí ele não sai do lugar. O alfinete de fixar. Só tem uma coisa, quando você for mexer, mover, é claro, tem que soltar o alfinete. Mas aí ele fica protegido contra esbarrão. Daí tá certinho. É isso aí. Perfeito. Aí, stop share. Perfeito. Pessoal, se deu algum outro problema diferente, eu vou pedir para comentar. Senão, vamos partir para a folha de impressão. Vamos lá. A folha de impressão é uma vista também que aparece no navegador de projeto. Ou seja, muito semelhante com aquilo que a gente fez com a tabela. Aqui na aba Vista, você pode pedir a folha de impressão. A folha parece uma folha em branco com uma dobrinha e um asterisco vermelho. Seria este aqui o botão da folha. Ele apareceria essa janela. Igualmente dá certo aqui no navegador de projeto, ali na pastinha de folhas, entre parênteses, todas as folhas. Ali a gente pode pegar também a primeira opção, nova folha, no web de inglês New Sheet, nova folha de impressão. Pediu ali a folha, vamos lá, tem essas folhas que já tem carimbo, é um carimbo muito simplesinho, bastante enxuto que eu dei aqui, né, já configurado. Só que daí eu também deixei a versão dela sem carimbo, essas folhas de desenho, a 0, a 1, a 4 na horizontal vertical, livre, todos esses aqui tá sem carimbo, porque eu sei que provavelmente você deve ter um carimbo que você fez no AutoCAD, então essa aqui tá em branco,
Você podia até trazer, né? Beleza. Então tá aqui para isso, essas aqui que estão em branco, para você trazer depois o seu próprio carimbo. Por enquanto, para todo mundo começar igual, pega essas que tem carimbo, essas aí. Inclusive, se eu precisasse carregar, daí seria pegar e carregar, por exemplo, se tem alguém aí na empresa que já fez uma folha e deixou pronta ali no servidor, daí seria carregar uma folhinha aí. Tem botão de carregar família, que se quisesse trazer as da Autodesk, tem também. Eu vou fechar, né, estaria aqui no bloco sem margem carimbo, que teria aqui essas aqui com carimbo da Autodesk. Vou fechar porque aqui a gente não precisa carregar, porque a gente já tem aqui. Eu vou experimentar pegar o A1 com carimbo. Se de repente você quiser, né, fazer, por exemplo, uma folha A3, eu podia pegar o A3 com carimbo também. Se de repente ali você sabe que sua impressora no máximo vai imprimir A3, podia pegar A3. Vou pegar o A1. Daí com carimbo. Pegou com carimbo. Daí pegou e deu ok. Daí, opa, criamos aqui a folha. Criamos aqui a folha. Eu vou, inclusive, dar zoom para ver já o carimbo. Vamos lá. Eu tô vendo o carimbo tá vazio, exceto ali por 02. Vamos por partes aqui. Essa parte que tá vazia, a gente pode aqui no gerenciar, e aqui lá em cima na abinha gerencial, onde a gente gerencia informações para todo o projeto, na abinha gerenciar, acho que tem o quarto botão no seu também, que seria ali informações do projeto. Enxergo ali uma folha semi-enrolada com um esquadro e uma chave de boca, informações do projeto. Acho que Project Information no Revit inglês. Daí, clicou nele, você pode preencher. Eu vou estar preenchendo, descrevendo o que é esse campo, mas você pode digitar diretamente o que na verdade ele é. Por exemplo, nome da organização, acho que aí na boa vocês já podem colocar IFG, por exemplo. Perdão, onde que está esse botão? Está aqui no gerenciar. Configurações adicionais? Informações do projeto. Está antes do configurações adicionais, está bem aqui. Tá. Achei. Esse botão aqui, né? Perto do materiais. Opa, perfeito. Daí, nome da organização, se quiser colocar IFG aí, pode, né? Se quiser, aqui seria o nome da organização da empresa, na verdade, né? Se você faz uma prestação de serviço, é o nome da empresa. Ou então, se você fosse estudante, seria o nome da faculdade. Podia ser também, é o nome da organização. Descrição seria o que essa empresa faz. Então, às vezes, você tem, né, uma prestadora de serviço que faz ali somente projetos hidráulicos, né, por exemplo. Então, seria o que essa empresa faz. Daí, projetos de construção e reforma. Daí, seria o que a empresa faz aqui. Eu vou colocar descreva o que ela faz. Se for faculdade, eu pensaria em deixar em branco, né? Acho que não teria necessidade. Se não tem necessidade, deixa em branco. O nome da construção seria o nome da edificação, né? Por exemplo, isso aqui é a casa, se quiser colocar seu nome, pode. É uma casa com piscina, esse aqui vai ser o nome da minha construção. Às vezes tem letreiro que vai na frente, né, do edifício, do condomínio. Daí, se quisesse colocar, né, preencher ali, poderia. O autor pode colocar o seu nome, o nome de vocês. Daí, se quiser colocar o próprio nome aí como autor, beleza. Se não, seria o responsável, né, aquele que detém, né, a autoria desse projeto. Aqui é você mesmo. Daí, beleza. Editar da configuração de energia, deixa para se algum dia você fizer depois Revit Map, aqui a gente não vai mexer. Se o seu aparecer NBS, no geral esse NBS não precisa mexer, isso aqui é porque eu mexi no plugin e acabou ficando sem querer. Se não aparecer, então não se preocupe. Editar de análise de rota também a gente não vai mexer, não. Tem a parte mais embaixo aqui, esses campos vazios do outros, que esse eu vou pedir para preencher. O data de emissão de projeto é a data que você quer que apareça aqui no carimbo. Inclusive, né, por exemplo, se eu quisesse a data de amanhã, dia 27/11, eu posso colocar aí. Se eu quisesse a data da sexta-feira que vem, porque daí eu vou plotar hoje mesmo e daí eu só vou entregar o projeto na sexta-feira que vem, né? Daí ele podia ser também. Se quiser colocar zerinhos, né, também poderia. Daí ele vai preencher literalmente com a data que você escrever aí. Tem gente que coloca mês e ano, né? Por exemplo, novembro de 2020, né? Se você quisesse digitar dessa forma, também poderia. Status do projeto seria status da entrega de projeto, né? Por exemplo, é um anteprojeto, é um projeto legal, projeto de aprovação em prefeitura, é um projeto executivo, aquilo lá que vai ser executado na obra. Isso aqui seria o status. Às vezes o pessoal abrevia também, né? Mas isso aqui é o status da entrega. Nome do cliente, pode colocar o nome de um cliente, né? Claro. Ou então, se você ainda estivesse estudando ou está fazendo pós, né, por exemplo, às vezes é o nome do professor.
que está fazendo o papel de cliente enquanto você está estudando. Endereço, quem tentou digitar e deu ruim, né? Parece que, opa, não dá para digitar. Tem um botão quadrado com 3 pontinhos, clica aí. Ele vai abrir essa janela e você pode escrever. Por exemplo, rua, o ABCD, né, por exemplo, o número 1, 2, 3, aí tem ali o bairro, daí tem aí a cidade, daí tem aqui colocar XX para estado, daí certinho, pode preencher aí, é claro, o endereço da obra, o endereço do projeto. Eu vou dar aqui OK, deu OK, ele confirma, ele entra aí. Nome do projeto seria o nome da entrega, né? Por exemplo, regularização de unidade unifamiliar residencial. Ou então, projeto de hidráulica de unidade residencial. Né? Daí você poderia pegar e estar escrevendo aí o nome daquilo que você foi contratado para entregar. Esse seria o nome da entrega, nome da entrega. Se quiser escrever aí, né, da construção de unidade residencial, né, poderia colocar aí o nome do projeto. Daí, número do projeto, isso aqui também depende de onde você está trabalhando. Às vezes é um número, esse é o projeto 001, né, por exemplo. Às vezes tem lugar que escreve uma sigla de 3 letrinhas ali do código, né, daquela disciplina, né, por exemplo, de arquitetura, HID, né, ID de hidráulica, né, por exemplo, que às vezes só ID de 3 letrinhas, às vezes é espaço, às vezes é tracinho. Isso daí é derivado provavelmente da Asbia, né? A Asbia aqui no Brasil que começou com isso, mas você poderia, né? Se usar dessa forma, eu poderia estar colocando. Eu vou deixar, esse aqui é o meu primeiro projeto, é 001, por exemplo, mas seria a nomenclatura, o nome, né? Que depois, geralmente, o projeto é arquivado, é guardado, né? Com essa numeração. Você pode pegar aí, OK. Eu vou confirmar com OK. Deu OK. E beleza, foi, né? Tem uma outra pessoa que, às vezes, talvez o texto estourou. Não tem problema, depois a gente pode editar. A escala ainda está em branco, a escala vai preencher quando você trouxer aqui a planta, né, o viewport aqui para dentro, daí ele vai preencher automaticamente. A folha, ela está escrito 02, só que geralmente, desconfio que a primeira folha é a folha 1. Então vamos por partes aqui. No navegador de projeto, onde está ali a pastinha de folha, maisinho, menuzinho, abre e fecha aquela pastinha de folha, ali tem 02 não nomeada. Onde está 02 não nomeada, clica naquela vista, pode dar F2 do teclado, se preferir botão direito renomear também dá certo, acho mais fácil clicar lá F2. E pode escrever o número, vai ser a primeira folha 01, por exemplo. Ou se ali o pessoal usa 001, né, daí pode ser o número aí. E o nome é o nome daquilo que é o conteúdo que vai entrar nessa folha. Geralmente, a primeira folha eu coloco a implantação. Então, só por isso o nome aqui, na sequência, na linha de baixo aí, eu vou escrever implantação. Por exemplo, esse aqui é o número, e aqui depois vai ser o nome. Pode dar o OK. Deu OK, ele já preencheu. Tem um outro jeito de preencher, que é o jeito de preencher do pessoal do AutoCAD também, né? Eu clico ali na folha, clico ali naquele campo, daí eu pego e digito. Podia ser também, né? Eu pego aqui, eu clico aqui no endereço, daí eu digito. Né? Podia ser também, e confirmar com OK, e assim por diante. Agora, vamos lá, eu vou pedir para tanto aqui no ambiente da folha, vamos aprender a trazer uma viewport aqui para dentro do projeto. Daí é difícil pra caramba, eu vou pedir para a gente fazer junto ali no navegador. Pode pegar a implantação, já que é a implantação que a gente vai trazer aqui, clica nela, segura o clique, arrasta aqui para dentro. Clica, segura, arrasta. Vamos lá. Clica, segura e arrasta aqui para dentro. Arrastou, eu vou pedir para clica para confirmar que você vai colocar. Né? Cliquei, confirmei para colocar. Beleza, eu coloquei, só que achei que ficou muito grande. Eu queria uma escala para 200, né? E agora eu vou comentar que vai ser igual quando você faz coisa semelhante ali no AutoCAD. 2 cliques dentro da viewport, você entra na viewport. 2 cliques fora da viewport, você volta para o ambiente da folha. Aqui eu queria entrar para poder mexer na escala. Então vamos por partes aqui. No ambiente da folha, eu vejo só esses 2 botões e a folha está mais empretecida, ela está sólida, está escura. Se eu der 2 cliques dentro da área de desenho, repara que a folha ela fica meio acinzentada, né? Fica clarinha. E eu vejo aqui um para 100, né? Grau de detalhamento. Que eu queria, por exemplo, para 200. Se eu quisesse um para 250, né? Daí pode pegar aqui personalizado, né? Por exemplo, OK?
Só vou comentar uma coisa, cuidado que quando você dá 2 cliques... Com o botão direito? Oi, perdão, 2 cliques normal. Por exemplo, 2 cliques aqui fora ou 2 cliques aqui dentro. Não tem problema. Eu vou fazer desde o começo aqui, vai. 2 cliques, cuidado que... aconteceu aquele negocinho da escala? Ah, tá. Pera um pouquinho, vamos lá, desde o começo. Cliquei aqui em implantação, cliquei, segurei o clique, clica seguro, cliquei aqui para dentro, ele inseriu. Ele inseriu 2 cliques aqui dentro, ele entra dentro da viewport. 2 cliques fora, ele sai da viewport. Repara que tanto no ambiente da folha, eu vejo só esses 2 botãozinhos e a folha ela tá mais empretecida. Se eu der 2 cliques dentro, né, do desenho, repara que a folha fica acinzentada. E eu tenho os controles dessa vista. Por exemplo, se tivesse um para 100, e pensando bem, eu queria para 200, né, ou pensando bem, eu queria uma outra escala, daí eu posso pegar personalizado. Daí pensando bem, eu queria grau de detalhamento, daí eu posso mudar. Né, então eu queria sombreado, eu queria daquele outro jeito, né, pode ser também, e pode trocar aí. Se eu precisasse ajustar um pouquinho a viewport, pode ajustar um pouquinho a viewport, né? Se pensando bem, eu queria pegar a viewport, abrir um pouquinho mais, abrir um pouquinho menos, pode, perfeito. Tem uma coisa aqui, cuidado que quando você entra dentro da viewport, você está na área de modelagem, igual você dá 2 cliques ali na implantação. De tal forma que, se você arrancar a topografia de lugar, acontece de a topografia andar de lugar até no 3D. Então, é só tomar o cuidado que aqui realmente seria a mesma coisa que eu estar modelando normal. Deu essa pequena ajustada, depois 2 cliques fora sai. 2 cliques aqui fora, opa, voltei para o ambiente da folha. 2 cliques dentro do desenho, entra no desenho. 2 cliques fora do desenho, ele sai do desenho e volta para a folha. Voltou para o ambiente da folha, daí na folha você pode mover o desenho mais para lá ou mais para cá. Dá para fazer isso se você deu 2 cliques fora do desenho, a folha está mais empretecida. Oi, perdão. Não, acho que tá. É só arrumar ele quadradinho aqui. Isso, certinho. Se eu precisasse ajustar, pode ser 2 cliques aqui, pode ser 2 cliques para voltar para aquela vista, se for mais fácil também, né? Também daria certo 2 cliques aqui dentro, 2 cliques ali. Aquilo que for mais fácil. Oi, perdão. Essa linha aí, ó, que é escrito implantação em escala, uma linha enorme saindo da planta. Entendi. Como que eu faço para diminuir? Vamos lá. Eu tinha ajustado, beleza, daí eu arrumei aqui onde ele vai ficar na folha, e, oh meu Deus, sem essa linha grande. Vamos por partes. Eu vou pedir para reparar uma coisa. Quando eu estou movendo aqui essa imagem, está movendo ela, e está movendo essa linha gigante onde está escrito implantação, escala que você escolheu ali. Daí, então, só por conta disso, primeiro move só aqui o desenho onde ele vai ficar. Perfeito. Se de repente a linha do título está lá longe, agora eu vou pedir para mover o desenho primeiro, clica no vazio, ESC, deseleciona. Se o título está muito longe, né, por exemplo, estava lá para nada a ver lá longe, daí agora move só o título. Né, pega só o título para mover só ele. Então, primeiro o desenho, depois pega o título, posiciona só o título. Só que ainda ele está grande. Isso aí é o último passo. Vamos lá. Então, primeiro moveu o desenho, deselecionou, depois pegou só o título, moveu só o título, deselecionou. Agora pega só uma vez o desenho. Clica só uma vez no desenho, porque lembrando 2 acaba entrando, né? Só seleciona ele. Selecionou ele, último passo, repara que tem nozinho de puxar de um lado e também vice-versa do outro lado. Então eu posso pegar, clica, segura o clique, né? Só puxa. Tem gente que puxa para coincidir aqui, né? Tem gente que puxa bem para pertinho, bem aqui. Pode ser também. Aí, perfeito. Isso aí. Pessoal, deu certinho isso, eu vou pedir para treinar enquadrar e treinar criar mais folha. Então, tenta fazer mais folha e tenta trazer o térreo, tenta trazer a planta do superior. Se quiser, tenta trazer a tabela, né, também. A tabela é tranquila, eu posso pegar, por exemplo, a tabela de ambiente que eu vou querer trazer aqui, vou clicar para colocar, né, por exemplo. Eu vou trazer também a de porta, eu vou trazer a de porta. Eu vou colocar ali também, inclusive ele dá um tracejadinho para me facilitar a paginação. Eu vou também, trouxe de porta, vou trazer o de janela. Ok, bem perfeito. Daí dá pra gente mexer aí. Inclusive ele tem uns triangulinhos de puxar, né, se necessário.
mas treina a trazer principalmente mais vistas para dentro de uma nova folha. Pega e pede uma nova folha. Só para treinar mesmo. Por exemplo, eu estou pedindo aqui uma nova folha. Aqui no navegador de projeto, vou começar uma nova folha aqui, botão direito, nova folha. Eu vou pegar um A1 de novo, se quiser testar um outro tamanho com carimbo, também pode. Ele já criou a 02 não nomeado, inclusive para eu não me esquecer, eu já vou nomear aqui, que aqui eu queria trazer plantas baixas. Né? Então, essa nova folha que eu pedi, eu vou pegar aí F2, teclado com ela selecionada, F2 para renomear, e aqui eu vou dar o nome, vai ser 02 mesmo, porém, onde está não nomeado escrito, vou colocar plantas baixas. Plantas baixas, é o quê? Vai ser as plantas que eu vou estar trazendo aqui. E, inclusive, carimbo já veio preenchido, né? Já vai estar aqui certinho. A escala preenche quando a gente traz uma vista, né? Por exemplo, aqui na implantação ele preencheu quando eu trouxe aqui a implantação. Aí, perfeito. Nas plantas baixas, então, tenta trazer as plantas baixas, né? Por exemplo, vou trazer aqui do térreo, clica, segura, puxa. Daí vou trazer aqui do térreo, vou trazer também da planta do pavimento superior, clica, segura, puxa. E vou trazer aqui da planta do pavimento superior, joia. Se eu quiser trazer o título um pouquinho mais para pertinho, né? Pode trazer o título um pouquinho mais para pertinho. Se eu quiser trazer mais de um mais para pertinho, pode. Né? Trazer mais para lá, mais para cá. Se eu quiser encurtar a linha do título, então clica uma vez no vazio, clica só uma vez no desenho, encurta. Daí... Keila. Oi, perdão. Vamos lá. Eu coloquei as tabelas, só que assim, o meu, eu peguei a folha 1 para 3, então a minha implantação ficou na escala 1 para 500. Ok. E aí eu coloquei as tabelas e ficou com a letra muito pequenininha. Tem jeito de arrumar a escala das tabelas? Tem. Quando a gente estava vendo a tabela, vou comentar, vamos lá. Por exemplo, a tabela de ambiente, mas seria a mesma coisa para as outras tabelas. Quando a gente está nesse ambiente, é muito parecido com quando a gente está no ambiente de fazer o Excel. Às vezes não dá tanto a sensação de qual que é o desenho, o tamanho aqui. Inclusive, a partir da versão 2020, dava até para fazer isso daqui. O que é isso? É Ctrl e rodar a rodinha para cima e para baixo. No Excel funciona igual, né? Ctrl e scroll, e roda a rodinha, roda a rodinha. Só que daí, quando a gente leva para a folha de impressão, da tabela, a tabela seria, eu entrei, dei 2 cliques aqui dentro da tabela, segurei o Ctrl, segurei o Alt e roda scroll para cima e para baixo. Daí eu vou comentar aqui na versão 2019, 2018 não dá para fazer, daí aqui a folha. Eu ainda não, perdão, a folha, aqui. Meu carimbo tá mó simplesinho, isso aqui é igual no CAD, né? Clica aqui e digita. Daí pode digitar. Daí clica aqui também, daí ele vai abrir a caixinha, digita, confirma com OK, ele já preenche. Daí fica certinho. Daí é só digitar e confirmar. Perdão, mas vamos voltar aqui para a tabela. Daí, quando eu estou na tabela, ele me dá uma sensação de tamanho que é diferente de quando eu vejo ele aqui na folha de impressão. Está tão pequeno. Então, se eu quisesse formatar agora, para formatar, você volta para o ambiente da tabela. Se você pegar e dar 2 cliques, abre aquela vista de tabela. Aqui também, se você der 2 cliques, abre ali o ambiente da tabela. Daí, entrou no ambiente da tabela, tem uns montes de botão editar, editar. Daí, entra em algum desses editar, vamos editar a tabela, e vamos ao que interessa, que é a aparência de renderização. Que daí a gente só consegue ver ali no ambiente da folha. Quando a gente vai prestes a ler e imprimir, a gente vê a aparência. A aparência, por exemplo, no meu, ele tá com linha de eixo, ou seja, os gradis ali do meio, ele tá com espessura 1. Isso porque tá ticado e tá com espessura 1. Se você desticasse, ele sumiria, ou se você escolhesse outra espessura, estaria ali. O contorno, né, a caixinha ao redor da tabela, ela está com contorno com espessura 5. Novamente, né, se não quisesse, ou se quisesse aqui de espessura diferente, tá aí. E repara mais embaixo o texto também. Ele está mostrando o título porque está ticado, o cabeçalho também porque está marcado. O título está com esse tamanho aí. Se eu quisesse testar outro tamanho, né, será que fica bom 4.5? Eu vou testar, não sei se fica bom não, eu vou ver já já. E o texto do cabeçalho, né? Se eu quisesse aqui de 3.5 e o corpo do texto, eu tô com medo de aumentar muito, então eu vou colocar 2.5 aqui a princípio, né? Se não, qualquer coisa eu coloco uns maiorzão aqui, 3.5, 4. Eu vou testar 2.5 aqui. E, ok.
O que você quiser modificar aqui na espessura, ticar, desticar, marcar, desmarcar, mexer no tamanho dos textos, deu ok, volta para ver ali na folha, né, o que está acontecendo, que eu acho que daí mexeu, né? Isso aí, certinho. Então a gente pode pegar e pode editar. E se não ficou bom, volta a editar. Se eu quiser esse texto um pouquinho maior, um pouquinho menor, dá 2 cliques ali e volta a mexer lá. Aí, certinho, né? Daí podia trazer mais vistas, né, para a folha, podia mexer mais um pouquinho na tabela, acabei mexendo só nessa daqui. Pessoal, vou pedir para salva, só porque eu sei, tá estudando um pouquinho o tempo, mas não se preocupe, né? Eu vou pedir para tentar ainda assim imprimir. É porque se deu ruim a impressora, daí dá para qualquer coisa hoje você instalar, né, uma impressora PDF melhor. É só para a gente testar, imprimir é rapidinho. Então, ajustou mais ou menos uma folha, eu vou pedir para pegar aqui a impressorinha, Ctrl P é o comando de imprimir. Se for no botão do menu arquivo, tem ali também a impressorinha de imprimir, né, print, imprimir. Mandou imprimir, ele vai abrir a janelinha de impressão. Do jeito que tá bom. Amanhã, inclusive, se você quiser, né, imprimir mais folhas também, a gente vai relembrar no comecinho da aula. Daí, vê se você tem uma impressora PDF. A aula fica salva, mas tem que pedir para, acho que para, não sei se vocês estavam conversando com a Soraya, né? Daí tem que pedir para a Soraya. Daí, se deu probleminha, eu vi que tinha 2 ou 3 pessoas que estavam com problema de conexão também hoje, né? Se de repente ficou muito, muito zoado, né, a conexão, daí tem uma parte do conteúdo que ficou meio complicada, dá para perguntar para a Soraya se tem como liberar a gravação da aula. Só que daí não é imediato, demora um pouquinho. Depois de eu encerrar aqui, ele dá o stop da gravação, né, fica entre 40 minutos, 1 hora, dependendo, né, subindo ali para a nuvem do Zoom, para depois a Soraya conseguir disponibilizar, compartilhar o link da aula de hoje, né, então demora um pouquinho. Daí a da folha, na verdade, também não é nada demais, né, eu dei botão direito aqui, né, pedi uma nova folha, dei botão direito, pedi uma nova folha, por exemplo, se quiser A1, A2 com carimbo, daí escolhe, e depois trazer a vista aqui para dentro. Daí eu peguei, cliquei, segurei o clique e arrastei uma vista aqui para dentro. Mas, vamos lá, eu ia só imprimir, porque eu sei que tem uma outra pessoa que ainda assim vai dar problema na impressão. Daí, perdão, né? Última coisa de hoje. Perdão, vamos lá. Na minha folha que eu criei na planta do sério, ela está crescendo a linha de nível sério. Aham. A linha do nível térreo. É o nome? Ah, tá. É o nome da vista, entendi. É aqui onde está escrito térreo, né? No meu também. É o nome da vista. Só uma coisinha aqui. Se eu pegasse aqui essa planta do térreo, cliquei nela. Então, cliquei aqui no desenho do térreo, estando aqui no ambiente da folha. Eu peguei aqui o térreo, essa planta do térreo. Aqui em propriedades, estou vendo propriedades disso daí que eu selecionei. Essa viewport do térreo. Agora, se eu rodar as propriedades lá para baixo, repare que o nome da vista está escrito térreo. Afinal, o nome da vista aqui está escrito térreo. E ele levou térreo aqui para a folha de impressão. Só que repara aqui embaixo tem título da página. Você pode digitar aí. Por exemplo, planta baixa do térreo. É perfeito. Ele cria aqui a planta baixa do pavimento térreo. Se está vazio, ele então carrega aqui para a folha de impressão o nome que ele tem aqui no navegador. Se você digitar, ele entra aqui da forma como você digitar. Certinho. Esse aí parece bobo, só que não. Vou comentar que quem pensasse em depois colocar planta de fogo, tá ali escrito terra igualzinho. Então, se você quiser pegar e escrever, né, só no título, então seleciona ele e escreve só o título aqui. Mesma coisa, planta baixa do pavimento superior. Planta baixa da cobertura. Podia estar escrevendo ali. Escolhe a impressora, porque tamanho de folha é atrelado à impressora que você escolher. Então, peguei aqui a impressora Adobe PDF, no meu caso, pode ser a impressora PDF que você tiver aí. E em cima do botão OK, vamos configurar. Pegou ali o configurar, são 3 pontos somente para você configurar.
seria o tamanho. Se você pegou a 1, esteja com a 1. Se você pegou a 3, pegue a 3. Às vezes ele tem ISO A3 ou oversize, né, o nome da folha ali. Mas pegou o tamanho do papel, deixa centralizado com zoom de 100%. O resto é opcional. É só 3 lugares. Né? A folha centralizada no zoom de 100%. Qual que é a exceção à regra? Quando eu vou pegar uma folha A4, centralizado, fit to page, ajustar para a página. Que daí eu vou imprimir uma miniatura em casa para checar se está tudo direitinho antes de mandar para a gráfica plotar. Então seria a folha, ali colocação no papel, e se você quiser zoom de 100% ou se você quiser ajustar para caber. É isso aí. O resto eu acho que é intuitivo, não tem nem o que comentar, né? Retrato ou paisagem, que é colorido, qualidade, né, preto e branco. A opção é tão opcional que deixa quieto, né? Por exemplo, HTTP, www, link em azul. Eu acho que não, né? Deixa quieto. É só esses 3 lugares aqui, ok? Revit vai perguntar, às vezes, se você quer salvar page setup. Né? Se perguntar, pode falar que não, porque só 3 lugares que você vai checar mesmo. Se quiser ver preview, tem visualizar, né? Tem um previewzinho ali. Se você está confiante, já pode mandar imprimir. É isso aí, é só isso. E se eu quiser visualizar antes, né? Vai que, né? Vamos ver o preview então, né? Vamos visualizar. O meu desse avisinho que pode fechar é o Revit me avisando que vai usar raster para preservar a fidelidade de cor e de desenho de rachura, se o seu tiver bastante disso. E o meu tem, né? Tem aqui, né? Rachuras e coloridos, porque ele mantém vetorial as linhas, mas para preservar a cor ali da rachura, do desenho ali, rachurado, ele pega e transforma em raster. E aqui, então, se for imprimir, já pode dar print, né? Manda imprimir. Daqui a pouco a impressorinha, fica a puta impressorinha ali lá embaixo, né? Aliás, vou dar OK para imprimir, perdão. Daí ele falou do raster de novo, é só fechar esse aviso. Daí fica aqui rodando perto aqui do relógio do Windows uma impressorinha. Assim que a impressorinha terminar de rodar, ele vai te perguntar onde é que você quer salvar. Né? Só toma cuidado, vê onde você quer salvar. Confere aí, né? Por exemplo, salvar na área de trabalho, na minha pastinha aqui do Revit Architecture. Daí, se quiser mudar o nome do arquivo, pode, e manda salvar, só isso. Agora, se a impressora ficou rodando, e perguntar onde quer salvar, que é bom, não está perguntando, eu desconfio que essa impressora deu problema talvez na instalação, é uma possibilidade, ou talvez uma impressora que talvez não funcione bem com o seu computador. Daí, nesse caso, eu pediria para tentar, talvez, instalar uma outra, que daí provavelmente daria certo. Tem impressoras PDF que demoram um pouquinho mais para perguntar onde quer salvar. E tem impressoras tipo a minha que ela demora aqui para processar a criação dela, né? Então deixe ainda assim ele terminar de processar. Fez aí dessa folha, você pode repetir o processo para aquela outra lá. Agora, aqui o meu já abriu, né? Ele, no meu computador, pelo menos, está configurado para assim que ele terminar de criar, ele já abrir o PDF automaticamente. E tá aí, você poderia checar se é isso aí mesmo. Agora, se deu ruim, vou comentar que a impressora PDF é uma impressora virtual, uma impressora que não existe fisicamente aí no teu computador. Daí, por conta disso, quando você instala ela, né, baixa ela e instala ela conectado à internet, porque tem alguns pacotes, às vezes, que ele faz download e precisa de internet para downloadar e configurar essa impressora virtual. Pessoal, perdão, é isso, né? Se deu problema, eu vou pedir para perguntar. Deu problema a impressora ou deu problema a Revit? Deu problema na impressão. Ele imprimiu só o que eu estava vendo na tela. Ah, daí fez porção visível. Entendi. Deixa eu só comentar aqui na impressorinha, né? O que aconteceu? Quando eu peguei a impressora, escolhi a impressora, daí eu fui aqui, daí, ao invés de imprimir a janela atual, imprimi sem querer porção visível da janela atual. Porção visível da janela atual janela atual. Opa, janela atual? Então configura aqui a folha. Acho que pegou uma folha muito pequenininha, né? Por exemplo. Então ali no configurar em cima do botão OK, aqui o configurar em cima do botão OK, daí pegou a impressora, foi no configurar, abriu essa janela. Pode escolher uma folha, por exemplo, vou fazer diferente. Vou fazer aquilo que eu tinha comentado de imprimir no A4. Daí fui pegar o A4 é uma folhinha muito pequena. Daí, se eu pegar e colocar, tentar fazer caber o A1 dentro de um A4, vai ficar só um pedacinho, né? Então, por conta disso, eu vou colocar ajustar para a página. Fit, né? Ajustar para a página. Então, isso se eu quiser fazer caber no A4,
ajustado para a página. Daí não vai ser zoom de 100%, né? Vai ser ajustado para caber. E se eu visualizar, eu já consigo ver que vai dar certinho. E se der ok, ele vai caber direitinho. Deixa eu causar aqui. E se eu não deixasse desse jeito que eu comentei, deixasse esse zoom de 100% para caber numa folhinha pequena 4 e visualizasse. Daí aconteceria até mesmo no preview aquilo que eu tinha comentado, né? Tá só um pedacinho. Oh, meu Deus. Vamos fazer caber. É que a folha é muito pequena para esse tamanho de desenho que eu estava fazendo. Então eu vou configurar. E daí eu deixaria aqui ajustar para a página. Se eu quero fazer a 4 uma miniatura. Não vou salvar não. Vou visualizar. Que daí ele já ficaria certinho. Ah, não sai aquela marca, né? O que é aquela marca? É que o AutoCAD, né? Quem trabalha com AutoCAD, às vezes quando você imprime, sai aquela marquinha de versão estudantil. Aquela marquinha de versão estudantil tem vários jeitos que o pessoal às vezes dá balão, abre DWF, daí dá um salvar como ali, só para arrancar fora. É que quando você está na versão estudantil no AutoCAD da versão 2019 para frente, coloca aquela marquinha. Tem gente que de propósito coloca a versão estudantil 2018 para trás, que não sai aquela tardinha deturando que você está mexendo na versão estudantil. No caso do Revit não é AutoCAD, não tem esse problema, não se preocupe. Não é nem atrelada à versão. É que coloca, né, uma tarja por cima, né, tem alguns outros softwares que também, na versão estudantil, ele começa a colocar uma marca d'água, né, mas não se preocupe, Revit não tem isso não. Daí, perfeito. Seja no arquivo, seja no alguma forma de identificar, como assim identificar que é versão estudantil versão paga, né, você no máximo poderia colocar texto. É que a licença do software, vamos só dar close aqui. A licença do software fica aqui em cima, perto do minimizar, maximizar, fechar. Daí tem aqui o help, né, aqui o botãozinho de interrogação do help, da ajuda. E tem aqui, sobre Autodesk Revit, a versão que você está mexendo e pacote de atualização, né? Por exemplo, eu estou com o Revit 2020.2. Dentro aí, repara aqui embaixo, gerenciar licença, só que daí eu vou pedir para não muda no seu não. Porque provavelmente o pessoal da TI teve trabalho, né, de colocar licença para você aí, né, se de repente é a licença da empresa, ou você mesmo foi o cara que teve o trabalho de colocar a licença aí, mas seria aqui o gerenciar licença, onde você colocaria ou a sua licença estudantil, perfeito, ou então você pegaria e trocaria para usar a licença do servidor da empresa. Mas ele não mudaria nada na folha de impressão. Folha de impressão seria, no máximo, você coloca anotação, insere uma imagem com o logo da tua empresa, e perfeito. Mas seria isso daqui, o gerenciar licença. Pessoal, perfeito, acho que a gente até extrapolou bastante a mais. Esse aqui, perdão, só recapitulando, está aqui, né, no botãozinho do Help. Daí sobre a Autodesk, a versão que você está mexendo aí, desse software da Autodesk. E na parte mais embaixo tem a licença. Isso aqui é igualzinho no AutoCAD, igualzinho 3S Max, Navisworks, qualquer outro Autodesk, vai ser sempre ali pertinho do minimizar, maximizar, fechar, e ali você pode gerenciar se for o caso. Daí, perfeito. Também serve para se você está com um trial de 30 dias, né? Antes de vencer os 30 dias, você põe ali a licença. Daí, perfeito. Daí, certinho. Então, amanhã a gente volta a estar imprimindo e amanhã a gente vai renderizar. Quem deu ruim demais a impressora, vê se tem como estar colocando uma impressora melhor no teu computador. Pode ser que o de PDF, do PDF Creator, pode digitar impressora PDF grátis e baixa, né, instala, claro, que daí daria certinho. Eu vou encerrar aqui, acho que deu certinho então. Salva primeiro, daí fecha a Revit depois e a gente pode continuar. Não deu nenhuma outra dúvida diferente não, né? Se deu qualquer coisa, pergunta.